Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a sua vida vai dar certo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Até aí. A sua vida vai dar certo. Esta é uma maneira de afirmarmos que você não pode optar pelo fracasso. A grande conquista é sermos tudo o que Deus quer que sejamos. Quando a vida de alguém não é o que deveria ser, a obra de Deus não está completa. Mas o nosso Senhor não é um Deus de obras inacabadas. A obra-prima da construção de Deus se completa quando alcançamos todo o nosso potencial em Cristo, quando nos tornamos tudo o que Ele projetou para que fôssemos. Então, podemos afirmar que a nossa vida deu certo. É óbvio que isto é um processo, mas precisamos ter a certeza de que estamos de fato tendo um crescimento contínuo. Na realidade, a maioria das pessoas espera muito da vida, mas normalmente não planeja, trabalha pouquíssimo ou quase nada por aquilo que deseja conquistar. O quando trabalha com afinco, este não produz resultados, porque o esforço sem o planejamento e sem avaliações constantes produz perdas. Não importa quanto tempo você levará para planejar como a sua vida dará certo. O importante é que diariamente você planeje e dê passos edificadores, como parte do processo construtivo. Os resultados positivos serão notórios e vão te incentivar a uma caminhada firme e contínua rumo aos seus ideais. Será que já crescemos o suficiente para alcançarmos a estatura esperada por nosso Pai amado? Será que já somos tudo o que Deus almejou que fôssemos? Ou existe algo mais a alcançar? Às vezes, acomodamos-nos por sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E imaginamos que o crescimento ocorrerá automaticamente e tudo dará certo. Omitimos-nos porque achamos que as coisas boas da vida acontecerão milagrosamente. E esquecemos-nos de que a omissão é um diploma do fracasso, principalmente se o que deixamos de fazer for muito mais importante do que tudo o que estamos fazendo. Aliás, se o que estamos fazendo não produzir crescimento, não chegaremos a lugar algum. Periodicamente, é preciso fazer avaliações sobre o nosso crescimento em cada área: espiritual, intelectual, emocional, profissional, para verificar se estamos ou não atingindo as nossas metas e as metas propostas por Deus em Sua palavra. É preciso sair da acomodação. A vida de Abrão em Ur dos Caldeus parecia estar dando certo. Ele tinha uma boa esposa, bons amigos, bens materiais, vivia em uma cidade com boa infraestrutura para a época. Mas Abrão estava desanimado, pois não tinha herdeiros. Ele não sabia, mas ainda não era quem Deus queria que ele fosse. Então o Criador se revelou a Abrão como o único Deus. Ele fez promessas condicionadas à sua obediência. Para que a vida de Abrão desse certo, ele teria de sair da acomodação e dar provas a Deus de que cria realmente nele. Devia reconhecer o Eterno como Todo-Poderoso, obedecer à sua ordem de deixar Ur e a sua parentela, seguindo com Sara até a terra que ele ainda lhe mostraria. Devia andar na presença do Senhor e ser perfeito. Deus queria que Abrão fosse abençoado e um abençoador. Queria que Abrão, em hebraico pai exaltado, fosse transformado em um Abraão, pai de multidões, de nações. Deus queria que a vida de Abraão desse certo, que dele saíssem nações,
reis de povos. Talvez você ainda nem esteja consciente disso, mas pode ainda não ser a pessoa que Deus deseja que você seja. O melhor de Deus ainda está por vir. A sua vida pode ser melhor ainda. É óbvio que cada pessoa tem uma estrutura, uma expectativa e um ritmo de crescimento. Mas normalmente, quando questionamos alguém quanto à sua passividade e o cobramos no sentido de ter certas atitudes que vão melhorar a sua vida, a pessoa usa as dificuldades como desculpa para postergar qualquer iniciativa sua para trabalhar em prol dos seus projetos pessoais, profissionais e ou ministeriais. A mais terrível barreira a ser vencida é a crença de que haverá, num futuro qualquer, tempos menos difíceis. Afinal, quando foi mais fácil viver? Acho que nunca. E as coisas tendem a ficar mais complicadas. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta, revelou a Timóteo que os últimos dias seriam os mais difíceis. Mesmo assim, os cristãos deveriam seguir o exemplo de Jesus, perseverando em obedecer a Deus e em cumprir a sua missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Quando criança, Jesus foi levado por seus pais para o Egito, a fim de escapar da morte, decretada para os meninos judeus com até 2 anos de idade. Depois que Herodes o Grande morreu, Jesus retornou com a sua família para Nazaré e retomou a sua vida. Jesus nasceu e viveu em um tempo de terríveis complicações políticas, que, aliás, perdura até hoje. Mas isso não impediu seu crescimento nem o cumprimento da sua missão. Ele superou abandonos, traições, difamações, desprezos, cresceu e cumpriu a vontade do Pai. Como Jesus, precisamos querer pagar o preço para que a nossa vida dê certo. Deus não criou o homem e deu-lhe vida para ele ser um fracasso. O homem foi criado para crescer e ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Porém, nem todos têm as atitudes que os levarão à vitória. Existem aqueles que fazem tudo o que não deveriam fazer, os que almejam boas coisas, mas não fazem nada para conquistar os seus objetivos, e os que decidiram trabalhar com afinco para realizar o seu projeto de vida. Certamente, os bem-sucedidos serão esses últimos. Há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, o das pessoas que fazem tudo o que não deveriam fazer. Coopera voluntariamente para o fracasso. Confabula com as artimanhas do insucesso e trama contra a própria existência, articulando para que a própria vida dê errado. As pessoas desse grupo costumam culpar os tempos difíceis e supervalorizar as dificuldades, tornando-se reféns do medo, do desânimo e da apatia. São pessoas que fazem o que sentem e não o que devem, e o resultado é uma colheita de tragédias. O segundo grupo é o das pessoas que têm sonhos, mas que optam por não fazer nada para realizá-los. Elas preferem não correr nenhum tipo de risco e não vão à luta. Na Bíblia, vemos algumas histórias de pessoas assim, como a do paralítico junto ao tanque de Betesda. A crença geral era de que um anjo descia ali e agitava a água do tanque, e o primeiro que nela entrasse ficaria curado. Entre os enfermos havia um homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus, ao vê-lo prostrado, perguntou: "Você quer ficar curado?" Foi necessário Jesus provocar o desejo pela mudança de vida no coração daquele homem. O paralítico respondeu: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim." O homem paralítico estava tão absorvido por aquele método de cura, com a sua solidão, com a sua frustração, que nem percebeu quem estava diante dele, o próprio Deus encarnado, o Senhor da vida. Se Jesus não interviesse, aquele homem persistiria em permanecer ali prostrado,
e provavelmente morreria paralítico. Hoje também existem muitas pessoas como aquele paralítico. Você pode estar na mesma situação desse homem e pensando que está fazendo tudo para que o milagre aconteça e a sua vida dê certo. Porém, pode, como ele, estar usando um método caduco e impróprio, que jamais lhe trará um resultado positivo. Ainda bem que Deus é soberano e interfere em nossa história de derrota e fracassos, mostrando-nos a solução para o problema. Ele nos diz o mesmo que disse aquele homem paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. A semente da palavra de Deus encontrou um solo fértil naquele coração, que foi curado da sua secura e aridez, e uma vida inteira que deu errado passou a dar certo, porque aquele homem creu e obedeceu a Jesus. O terceiro grupo, o das pessoas que lutam para que a sua vida dê certo, sabe que pode fazer tudo, menos deixar a vida passar sem vivê-la na sua plenitude. Aqueles que decidiram fazer a vida dar certo, deixam de olhar o tanque de água e olham diretamente para Jesus e para a sua pergunta desafiadora: queres ser curado? E logo respondem: sim, queremos ser curados. Se formos capazes de demonstrar para Jesus vontade de sermos curados das nossas incapacidades, das nossas perdas, do nosso passado horrível, Ele é suficiente para fazer com que a nossa vida dê certo. Fazer a vida dar certo é deixar de olhar as circunstâncias difíceis, o momento economicamente difícil, a situação caótica da sociedade ímpia, as oportunidades que passaram ou as que não chegaram, porque Jesus está conosco e pode trazer à existência o que não existe. As pessoas que decidiram fazer a vida dar certo são aquelas que resolveram fazer a diferença, enquanto outras são indiferentes. Tais pessoas sabem que as suas conquistas dependem da sua obediência a Deus, como Noé. Se Deus estiver ao seu lado, a sua vida vai dar certo. E mesmo em tempos de crise, você crescerá e triunfará. Creia em Deus e aceite os desafios que Ele propõe para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, tudo aquilo que nos pertence. Pai, nós temos a certeza e a convicção de que a nossa vida dá certo, porque sabemos, Pai, que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. Tu és o Deus do impossível, e tudo que for impossível para nós será possível para Ti. E neste momento entregamos a Ti tudo aquilo que nos pertence, a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, o nosso ministério. E queremos Te pedir que o Senhor venha intervir e entrar com a bênção, com a providência, com a resposta, com o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.